Então, hoje a gente vai falar sobre o guia, como disse a Giovânia, é um guia elaborado pela UNCM, com apoio do Unicef, para conselhos municipais de educação, que traz as orientações para o período da pandemia do novo coronavírus. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Vamos mostrar aqui na tela um material que será muito citado hoje na nossa conversa e que se chama Educação em Tempos de Pandemia, Direitos, Normatização e Controle Social, um guia para conselhos municipais de educação. Então, Giovânia, diz para a gente, por favor, qual o objetivo desse guia? Pois é, Bia. Antes de falar do objetivo do guia, eu considero importante falarmos rapidamente do que é a UNCM, não é? Essa instituição em nível nacional, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, criada em 1992, e que atua justamente no suporte e orientação aos conselhos municipais de educação. E a UNCM tem como princípios fundamentais a defesa, né, da universalização do direito à educação, da gestão democrática e da inclusão educacional. Então, todas essas questões que fazem parte da natureza da UNCM e do trabalho que a UNCM realiza nacionalmente, nos desafiou para, neste momento de pandemia, não é um momento extremamente grave, crítico no cenário nacional, não apenas com relação às questões da saúde, mas também com relação às questões da educação, a UNCM se sentiu na obrigação e desafiada a construir um documento, um material que pudesse orientar os conselhos municipais de educação e contribuir decisivamente para a tomada de decisões no âmbito dos municípios. Eu acho que, nesse momento, é importante também esclarecer para aqueles que nos assistem que, na realidade, esse guia ele é muito mais de perguntas do que de respostas. Na realidade, nós estamos vivendo um momento tão atípico, um momento tão singular, que para a gente construir as respostas adequadas, a gente precisa se fazer antes muitas perguntas. É exatamente por isso que o guia, Bia, tem como foco direitos, normatização e controle social. Por que nós falamos primeiro em direitos? Nós vamos encontrar em diversos momentos do guia toda a legislação, não apenas a legislação nacional, mas a legislação da excepcionalidade, porque nós precisamos realmente fazer a defesa da educação como direito. Por que normatização? Ora, se é um direito, precisa estar normatizado. E a gente tem uma diferenciação tão grande nos mais de 5 mil municípios brasileiros, que o papel dos conselhos municipais de educação nessa normatização local é muito importante. E controle social, porque a sociedade precisa acompanhar a efetividade desse direito. Então, a gente espera que realmente, durante esse nosso bate-papo e também com a leitura do guia, as pessoas possam encontrar contribuições que realmente possam iluminar, eu diria assim, as tomadas de decisões locais. É isso aí. Maravilha, joia. Agora a gente vai ouvir um depoimento de Júlia Ribeiro, que é oficial de educação do Unicef no Brasil. Ela gravou um vídeo especialmente para essa transmissão e ressalta a importância da manutenção do direito à educação. Então vamos lá e daqui a pouco a gente volta e daí a Giovânia também comenta o material. Me chamo Júlia Ribeiro e trabalho como oficial de educação do Unicef no Brasil. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, conversando sobre esse guia, um guia voltado para conselheiros municipais de educação, um guia desenvolvido pela UNCM, apoiado pelo Unicef, que trata de um tema tão fundamental nos dias de hoje, que é educação em tempos de pandemia. Devido à pandemia,
Ah, tivemos um problema no vídeo. Deu erro por aqui. Daqui a pouco a gente vai, então, tentar de novo e mostrar novamente, tá bom? Então, Giovânia, a gente vai para a próxima questão. Esse material, né, o guia, está disponível na biblioteca da plataforma Conviva. A gente está indicando daqui a pouquinho o endereço dele aqui na tela. E você também pode encontrar mais informações nos sites da UNCTM e do Unicef. E, Giovânia, o que você destacaria como sendo central no papel dos conselhos neste momento em que as escolas estão fechadas durante a pandemia do novo coronavírus? Coloca de novo o seu áudio, por gentileza. Ah, Bia, tá certo. Então, Beatriz, na realidade, os conselhos são órgãos de Estado, de representatividade plural, de controle social das políticas educacionais e também órgãos de normatização no âmbito dos sistemas de ensino. Mas antes de discutirmos necessariamente esse papel dos conselhos, é preciso também voltar um pouco no que a gente colocou no guia como nosso primeiro norte, né? A defesa da vida em primeiro lugar. Eu tenho a impressão de que a gente precisa que todos, inclusive os conselhos, nesse momento, estejam contribuindo com todas as ações em defesa da vida. E é exatamente em defesa da vida que as escolas estão fechadas. Mas as escolas estão fechadas, com as aulas suspensas, mas o direito à educação não está suspenso. Então, a gente precisa ter crianças, adolescentes e adultos como nossa prioridade absoluta. A gente precisa contribuir para as decisões locais que dizem respeito ao direito à educação nesse período de pandemia, e a gente também precisa, enquanto conselheiros, contribuir para esse planejamento conjunto. Estamos dizendo desde o início que nós estamos vivendo uma situação de excepcionalidade. Tudo aquilo que nós havíamos planejado, né, no âmbito dos sistemas, as redes de ensino, tudo isso está em suspenso, não apenas as aulas. Nós estamos vivendo um desafio muito sério. Acho que a gente até tem que parabenizar o pessoal do Conviva por estar discutindo conosco esse guia, que é mais uma oportunidade da gente estar refletindo sobre esses desafios. E, nesse sentido, a gente está aí discutindo as aulas não presenciais, vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente tratar da normatização. Então, os conselhos precisam estar atentos de que esse direito à educação, que nesse momento, em decorrência da pandemia, está vivendo uma situação de excepcionalidade, ele não pode ser vulnerabilizado. Nem vulnerabilizado do ponto de vista da oferta, nem vulnerabilizado do ponto de vista da qualidade. Então, eu diria que o papel principal dos conselhos é, no âmbito das suas atribuições, poderem contribuir para esse planejamento e para a efetividade do direito à educação. Tá legal. Eu queria agradecer a presença de alguns municípios que já registraram aqui a presença nos nossos comentários e estão aqui conosco, aproveitando essa transmissão e aqui as informações tão valiosas da Giovânia. Então, estão aqui conosco Santo Estevão, na Bahia, Ponto Novo, Bahia, Serra Preta, Bahia, São João da Aliança, Goiás, Gandu, Mongaguá, São Paulo, Souto, na Bahia, Camboriú, Santa Catarina, Casa Nova, Bahia, Ipueira, Rio Grande do Norte, Morro do Chapéu, Itapetinga, Bahia, a nossa articuladora do Rio Grande do Norte também está aqui, Novo Jardim, no Tocantins, Grossos, Ceará, Correntina, Bahia, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Epitaciolândia, como sempre, está aqui conosco no Acre, São Bento do Sul, Santa Catarina, Siririm, Sergipe. Bem-vindos todos. Então, agora vamos continuar. E, Giovânia, qual que é o papel das secretarias municipais de educação para apoiar, trabalhar junto e fortalecer o trabalho dos conselhos atualmente? Eu queria aproveitar a sua chamada aí aos municípios que já estão presentes e dizer, né, da importância dessa articulação dos conselhos e das secretarias de educação
não apenas no contexto de pandemia, como também no pós-pandemia, porque o nosso trabalho precisa ser conjunto, né? Eu estava ouvindo aí, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, a gente tem conselheiros, dirigentes comprometidos com esse trabalho de fazer acontecer a educação. Eu diria, Beatriz, respondendo a essa sua questão, na realidade é mais problematizando, né? As secretarias municipais de educação, elas têm um desafio muito grande de compreender esse papel da gestão democrática no âmbito dos sistemas de ensino. Inclusive, daqui a pouco, quando nós formos falar daquelas experiências, que é um dos nossos assuntos muito importantes do nosso guia, quando as secretarias de educação compreendem o Conselho como órgão de gestão democrática e apoiam o Conselho nas suas atribuições, essa articulação, secretaria, conselhos municipais, faz a diferença no âmbito dos municípios. Então, a gente sabe que tem que apoiar do ponto de vista da estrutura física, do respeito às decisões do conselho, do diálogo com o conselho. E aqui eu queria, já que nós estamos falando do guia, ressaltar o papel do diálogo, não é? A gente precisa dialogar, conselhos e secretarias municipais de educação, mas não é dialogar depois, realizar as atividades, tomar decisões e depois encaminhar para o conselho. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade única, para dizer do diálogo que precisa ser efetivado desde o início, de quando se está discutindo, planejando, fazendo as reuniões. Então, conselhos e secretarias de educação, um como órgão normativo, como órgão fiscalizador do sistema, e o outro como órgão executivo, precisam estar atuando em diálogo permanente. Então, eu diria que, nesse momento, fazer valer realmente o que é a gestão democrática. Eu, recentemente, estava numa reunião com secretários, Beatriz, e chamando a atenção que, normalmente, quando se discute conselhos e secretarias, é comum se procurar saber quem é que tem mais poder, o conselho ou é a Secretaria de Educação. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para, em nome da UNCM, a gente esclarecer que não se trata de uma relação de quem tem mais ou menos poder. É muito importante ter muito claro que existe um direito de cidadania que está em jogo, que é o direito à educação, e para que esse direito à educação se efetive, nós temos atribuições que são próprias das secretarias municipais de educação, atribuições que são próprias dos conselhos municipais de educação, mas tanto uma quanto outra precisam do diálogo permanente. Era essa mensagem que eu queria deixar como fundamental nesse momento. Muito bom, que o diálogo está sendo necessário para tudo, né, Giovânia, e para essas decisões, ou antes das decisões também fica muito, muito explícito mesmo a necessidade. Agora a gente vai ouvir o depoimento da Júlia Ribeiro, oficial de educação do Unicef no Brasil. A gente teve um probleminha com o vídeo há alguns minutos, mas agora vai. Ela gravou, então, um vídeo, um depoimento, especialmente para essa transmissão, e ela ressalta a importância da manutenção do direito à educação. Então, eu e a Giovânia vamos ficar aqui quietinhas, ouvindo. Daqui a 3 minutos, voltamos para comentá-lo e seguir a nossa conversa. Até já! Olá, eu me chamo Júlia Ribeiro e trabalho como oficial de educação do Unicef no Brasil. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, conversando sobre esse guia, um guia voltado para conselheiros municipais de educação, um guia desenvolvido pela UNCM, apoiado pelo Unicef, que trata de um tema tão fundamental nos dias de hoje, que é educação em tempos de pandemia. Devido à pandemia do novo coronavírus, vivemos um momento de isolamento social, um momento em que as aulas elas não podem estar acontecendo de forma presencial e que é uma medida ainda importante para a preservação da vida e da saúde das pessoas. O vírus, então, ele desorganiza as nossas vidas, ele desorganiza as ações das quais elas vinham sendo desenvolvidas e que estávamos acostumadas a desenvolvê-las de tal forma. Mas, sobretudo, e essa mensagem é uma mensagem muito importante do guia, é que a pandemia ela não revoga o direito à educação. E aí essa mensagem que o guia traz,
ele nos faz, ou nos ajuda e nos provoca a pensar fora da caixa, a pensar em quais as medidas precisam ser desenvolvidas para alcançar essas crianças e adolescentes que hoje estão em suas casas e que não podem, de forma alguma, perder o vínculo com a escola, perder o vínculo com as atividades educacionais. Nós já vivíamos um contexto de desigualdade no país, em especial no que se refere à garantia do direito à educação. Mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos não estavam matriculadas. Mais de 6,4 milhões de estudantes tinham 2 ou mais anos de atraso escolar. E aí esse contexto de desigualdade, certamente ele é agravado por essa situação de pandemia, né? E aí é preciso pensar também que essa situação de pandemia ela não será superada de forma rápida, de forma muito breve, né? É preciso pensar em normas, em orientações que contribuam para pensar num processo de construção, de garantia de direito à educação a longo prazo, né? Então, é um momento de se pensar fora das caixas, se reinventar, mas, sobretudo, não esquecer as normativas legais, os preceitos legais que temos hoje no nosso país e que nos guiam e que nos orientam no que se refere ao nosso maior compromisso, que é o compromisso da garantia do direito à educação das meninas e meninas que vivem no nosso país. Joia. Você gostaria de comentar, Giovânia? Estamos sem seu som. Eu gostaria de comentar sim. Vejam que essa parceria que foi feita pela UNCM e Unicef para a construção do guia, ela está muito focada naquilo que Júlia acabou de nos colocar em seu vídeo, né? Veja que nós lidamos com desafios que são até antes da pandemia. O desafio da garantia do direito à educação não é só nesse momento de pandemia. Júlia foi muito clara quando colocou, né, os milhões de crianças que ainda estão fora da escola, aqueles que têm atraso escolar, né, as desigualdades que são muitas, nós vivemos num país desigual. E tudo isso impacta o direito à educação. Então, nós estamos tratando do direito à educação em tempos de pandemia, cuja gravidade ela se alinha a todo esse processo da gravidade das questões de saúde, mas nós também estamos tendo que lidar com desafios que são também do próprio processo histórico da construção do direito à educação no Brasil. Então, eu queria dizer de que a gente precisa realmente estar todos juntos, alinhados e tomar atitudes e decisões que possam fazer jus a esses enfrentamentos necessários, né? A gente não pode permitir que esse momento de pandemia amplie ainda mais as desigualdades sociais, as desigualdades educacionais. Isso tudo da pandemia, em algum momento, vai passar. E a gente precisa preservar o direito à educação e zelar para que essas desigualdades elas não se ampliem. Então, eu acho que, Júlia, os dados que ela traz nos mostram o tamanho desse desafio. Certo. A gente recebeu um comentário muito interessante aqui da Vânia Augusto. Ela é do município de Mongaguá, em São Paulo. E ela diz que em nosso município temos uma composição de conselheiros atuantes, CAI, CACS Fundeb e CME. Então, que bom, né? Saber que bom, parabéns, que estamos aqui juntos. Continuando, Giovânia, no guia, vocês respondem a dúvidas mais recorrentes dos conselhos. E você escolheu 2 delas para comentar aqui conosco, né? Por favor. Então, eu diria assim, vamos tratar de 2 conjuntos mais amplos que têm assim, motivado a maior parte das perguntas, não é? A primeira dela, eu vou tratar da questão das atividades pedagógicas não presenciais, porque tem muito a ver com o que nós discutimos até esse momento
aqui, nesse ao vivo que estamos fazendo, né? São muitas as perguntas, né? Devemos fazer atividades não presenciais, como elas devem ser feitas, isso vai ser computado. Então, são inúmeras as perguntas sobre as atividades pedagógicas não presenciais. Eu considero que todas essas perguntas, elas são muito importantes, porque você pode observar que não são apenas dúvidas se a gente pode ou não fazer atividades não presenciais. Todas essas perguntas que envolvem as atividades não presenciais, elas têm um foco maior, que é a preocupação com o direito à educação. Como fazer atividades não presenciais, se todos não têm acesso, por exemplo, a tecnologias? Como fazer atividades não presenciais, se de repente o próprio processo de troca de materiais, de entrega, pode vulnerabilizar, através do contato social, a questão da vida, né? E permitir, quem sabe, situações de contágio. Então, todas essas dúvidas, né? Elas são dúvidas importantes. Mas a nossa grande discussão, e que o que o nosso presidente tem, desde o início de março, dito que a gente precisa conversar muito com os dirigentes, primeiro porque a gente não pode deixar os estudantes, né, esse vazio de comunicação, de contato e de articulação com as famílias. E primeiro a gente não pode fazer isso. Segundo, a gente tem aí algumas prerrogativas, né, legais, que tratam da questão da flexibilização do ano letivo, e isso nos permite pensar essas atividades. Entretanto, o que que me tem orientado muito, tanto os conselhos quanto os dirigentes, é de que qualquer alternativa a ser pensada, primeiro, não pode ser no improviso. Então, ela depende de um planejamento pedagógico estruturado, determinando quais as condições efetivas de oferta, quais são as atividades pedagógicas adequadas para esse momento, e também uma outra coisa muito importante, do não deixar ninguém para trás. Não é? A gente não pode permitir, a Constituição diz que a educação é direito de todos, e indistintamente. A Júlia também falou disso no vídeo, né? Educação é para todos o tempo todo. Então, como é que a gente chega a cada uma, né, dessas singularidades que representam essa totalidade dos nossos municípios? Como atender, por exemplo, os estudantes do campo? Quem conhece aqui, eu falo de Ilhéus, quem me conhece sabe que eu sou de Ilhéus, Beatriz. E o nosso campo aqui em Ilhéus, ele é muito vasto e disperso, né? Só para dizer a vocês aqui que me escutam, porque eu sei que o Brasil, eu estou vendo que tem gente do Acre, eu tenho umas colegas do Acre, quando a gente vai, o que significa essa extensão territorial no norte, não é? Como é que a gente atende? Aqui em Ilhéus, por exemplo, para a gente chegar ao campo, determinadas localidades, a gente tem que passar por 3 outros municípios. Sair do município, atravessar 3 outros, para chegar em algum lugar que também é zona rural de Ilhéus. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? A gente está aí com isso do Rio Grande do Sul ao Amazonas, a gente encontra essas singularidades. Então, do ponto de vista dessas as atividades pedagógicas não presenciais, primeiro tem que ser uma decisão local muito comprometida, muito responsável, a partir do que é realmente a nossa realidade local. Entendendo também qual é a realidade da pandemia. Eu tenho visto alguns municípios que dizem, olha, nós estávamos mandando atividades impressas e tivemos que dar uma parada, porque houve um aumento. Claro que eles não avaliaram ainda se é uma relação causal só por conta da entrega de atividades, mas se a entrega de atividades ela permite esse circuito entre as pessoas, de uma maneira muito responsável, o dirigente suspendeu temporariamente. Então, tudo isso, Bia, nesse conjunto, me permita ser um pouco mais longa nessa resposta, é porque essas atividades presenciais têm tirado realmente o sono das pessoas, e é bom que tire, não é? Porque é muito sério, é muito complexo, não é algo tão simples, mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente se permita pensar que possibilidades e alternativas podem realmente atender a cada localidade. A segunda questão, sobre a qual eu gostaria de destacar, é sobre a educação infantil. Isso mereceu, no nosso guia, um tratamento diferenciado, a gente chamando sempre a atenção. A Undime tem feito isso, e eu estou dizendo porque eu sei que
o Conviva, né, abriga aí muito daquilo que é discutido pelos dirigentes, a própria Undime muito preocupada com a educação infantil. Portanto, pensar a educação infantil nas suas singularidades, né? Pensar de que a gente não pode estar mandando conteúdos para os pais, transformando os pais em professores. Eles não têm essa formação e esse preparo específico, embora saibam lidar cotidianamente com as crianças na condição de filhos, né? Mas não necessariamente dos estudantes da educação infantil. E ainda sobre a educação infantil, Beatriz, eu queria chamar a atenção de que a gente observasse muito o que está na resolução do Conselho Nacional de Educação de 2009, que aí trata o educar, o cuidar, as singularidades, a questão do que seria um projeto pedagógico de educação infantil para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Portanto, a gente tem pedido muito aos conselhos municipais de educação essa atenção especial junto com os dirigentes municipais de educação. É isso. Se você vê que não são respostas prontas, né? Nós temos aí, um debate muito importante a ser feito, muito, muito cotidianamente, com a participação de todos. É isso. Perfeito. E no guia vocês selecionaram 13 exemplos de equipes que realizaram um trabalho muito consistente agora durante a pandemia, né? Você pode falar sobre uns 2 deles, por favor, Giovânia? Eu posso falar, sim, quero até aproveitar, não é, e parabenizar, assim, a construção dos municípios, Beatriz. A gente observa que os municípios, aí eu me refiro tanto a dirigentes quanto a conselheiros municipais de educação, estão se permitindo construir caminhos, né? Ousar alternativas, pensar possibilidades importantes. Eu acho que esse é o movimento. Então, quando a gente pensou em trazer no guia aqueles exemplos, eu queria dizer como referências gerais, né? De que a gente realmente possa estar olhando um ao outro, o que é que está acontecendo no município ao lado, o que é que um conselho conseguiu fazer. E, nesse sentido, a gente reuniu essas 3 experiências, com o cuidado de ter todas as regiões do Brasil contempladas, portanto, todas as regiões estão de parabéns, porque se a gente for buscar, a gente encontra muito mais do que 13. 13 foi só por conta, a gente estava com uma limitação na própria publicação, não é? Mas a gente pretende trazer outros exemplos, e a gente tem aí todas as regiões do país. Então, em todos os lugares estão acontecendo. O que é que traz de diferencial para fazer a gente ter escolhido esses 13 exemplos, não é? Eu diria, por exemplo, que, na realidade, são conselhos e secretarias que estão fazendo aqueles movimentos que a gente considera fundamental. Eu vou elencar aqui, depois eu cito 2 rapidamente. Primeiro, não é? Qualquer decisão, qualquer encaminhamento só pode ser feito a partir do conhecimento da realidade, de um diagnóstico local. E esses 13 conselhos partem dessa premissa. E aí eu queria lembrar, assim, que a experiência de conselho é também a experiência da secretaria, tá? Que não é que o conselho fez sozinho. São experiências no âmbito do sistema onde o conselho pôde contribuir muito fortemente para aquelas decisões, não é? O que a gente encontra também de fundamental nessas experiências? O debate permanente com a sociedade. Então, não é possível construir alternativas sem dialogar com os professores, com os pais, com as instituições da sociedade civil como um todo, e essas experiências, elas são bacanas, porque trazem esse viés, não é? A questão da atenção à saúde mental. Então, qualquer decisão, a saúde, eu não diria só mental, a saúde socioemocional. Estamos vivendo um momento muito grave para todos, lidando com perdas, lidando com medos, com vulnerabilidades, não é? Todos, não é? E essas experiências trazem esse viés, e eu queria até destacar nesse sentido a experiência do Mato Grosso do Sul. Eu acho que qualquer pensamento, tanto da educação em pandemia como pós-pandemia, deve ter uma atenção muito especial a todas as pessoas, de um modo geral, inclusive aos dirigentes, né? A gente está discutindo que o pessoal da saúde está no fronte e os dirigentes também estão, as equipes da Secretaria de Educação, os conselhos também. Então, a gente tem muitas pessoas da educação que estão no fronte. Então, essa atenção à saúde. Uma outra questão é que todas essas experiências são experiências de
enfrentamento à exclusão. A gente não quer exclusão nem durante a pandemia, nem pós-pandemia. Então, são experiências que já pensam, por exemplo, em busca ativa, em contato com os estudantes. Eu, recentemente, ouvi de uma dessas experiências de conselhos municipais de educação, dizendo o seguinte, que os estudantes da EJA, embora seja um grande desafio, muitos deles estão dizendo, eu fico esperando qual é a hora que eu vou assistir um spot no rádio, ou receber alguma coisa que vem da escola. Tem sido o meu único contato com o mundo exterior, e que mostra que eu ainda estou vivo. Então, essas experiências são bacanas. Eu queria destacar aqui a de São José da Laje, Alagoas, que, por exemplo, tem como foco o Plano Municipal de Educação. E aí, Beatriz, vindo para aquela educação é para todos o tempo todo, queria aqui deixar uma mensagem para os dirigentes e para os conselheiros. Não vamos descolar do Plano Municipal de Educação. No Plano Municipal de Educação, a gente também tem respostas para esse momento. Então, está na hora da gente se reconectar com os planos, não é? E, finalmente, eu queria dizer também, aqui destacando a experiência de Caetité, aqui na Bahia, fazendo uma homenagem a Anísio Teixeira. Nós estamos comemorando 120 anos de Anísio Teixeira, e fazendo uma menção especial a Caetité, porque Caetité não fez ainda essas atividades com o objetivo de cômputo de carga horária, mas está fazendo todo um trabalho de articulação com a sociedade, de comunicação com as famílias, como Cuiabá também está fazendo, não é? E Caetité está muito atento e num movimento interno no município para que não se descuide do direito à educação. Eu estou dizendo isso, mas aí todas as 3 experiências, elas vêm nessa linha do exercício da autonomia municipal, e elas são merecedoras de um olhar atento nosso. É bom ler as histórias, porque são boas histórias, mas eu diria assim, nós vamos encontrar respostas não em um único conselho, ou de Contagem, né, ou de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ou de São José dos Pinhais, né? A gente não vai encontrar em um, ou aqui, em América Dourada. Nós vamos encontrar respostas, primeiro, a partir da realidade de cada localidade, de cada município, mas também buscando inspiração nessas 3 histórias. O que nós queremos é que as 3 histórias sejam inspiradoras e possam construir referências em cada localidade desse país. É nesse sentido. Perfeito. Eu vou até citar quais são essas 13, Giovânia. Você falou alguma delas, né? Mas vou citar aqui também. Então, de Alagoas tem Penedo e São José da Laje. Sim. Na Bahia, Caetité e América Dourada. Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Minas Gerais, Belo Horizonte e Contagem. Paraná, São José dos Pinhais. Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Roraima, Boa Vista. E Santa Catarina, Chapecó e Xanxerê. Muito legal. Realmente são histórias muito boas. Pois não. Se você me permite, já que você falou todos, eu queria fazer 2 destaques que têm a ver com tudo que a gente vem conversando, né? A relação, aí a preocupação de Xanxerê, né, com o diálogo com as escolas privadas, por exemplo. Nós não podemos esquecer que as escolas privadas, elas fazem parte dos sistemas e a gente precisa dialogar com as escolas privadas. E também, quando a gente tratou aí de Boa Vista, a questão com cuidado, né, as modalidades, a gente se preocupar aí com todas as etapas e modalidades. E aí eu queria fazer um destaque, a questão da educação indígena, a educação quilombola. A gente precisa cuidar muito dessas especificidades, tanto agora quanto no retorno. Então, Boa Vista traz um pouco essa dinâmica da preocupação com cada uma dessas especificidades, mas são experiências todas muito inspiradoras. Volto aqui a reiterar e parabenizar conselheiros e os dirigentes municipais de educação. Muito bom. A gente está recebendo alguns comentários de pessoas que dizem que não estão conseguindo abrir o link do guia que a gente indicou, tanto nos comentários do vídeo quanto aqui na tela. Esse link, ele é para a plataforma Conviva, então é preciso ter cadastro no Conviva para acessá-lo, que ele está dentro da biblioteca virtual. No site da UNCME, o guia também está disponível, Giovânia?
Está disponível, sim. Clicando no site da UNCM, vocês rapidamente acessam na página principal, tem lá o guia, e ele vai estar em notas públicas no nosso repositório de documentos. Perfeito. Tá? Então, para quem não tem acesso... Não precisa se cadastrar, é direto o acesso. Ótimo. Então, ficam essas duas opções, né? Tanto para quem tem cadastro no Conviva, quanto para quem não tem também, e pode ir no site da UNCM diretamente. Os conselhos municipais de educação têm autonomia para tomar determinadas decisões, desde que respeitadas normas e leis. De que forma que essa autonomia ocorre na prática e quais recomendações da UNCM para os conselhos neste momento agora da pandemia do coronavírus? Bom, é bom a gente falar da autonomia dos sistemas de ensino, né? Todos os municípios que têm os seus sistemas instituídos em lei, o Conselho Municipal de Educação é o órgão normativo do sistema. Os municípios que não têm os seus sistemas instituídos em lei, naturalmente, eles fazem parte do sistema estadual. Mas, nesse contexto, né, a gente já chama a atenção que, sendo ou não sendo sistema, a gente precisa observar a legislação nacional, neste caso, a Constituição, a LDB, as diretrizes nacionais. A gente tem trabalhado em consonância com o Conselho Nacional de Educação, e é bom chamar a atenção, porque o Conselho até agora produziu 2 pareceres, né, o número 5 de 2020 e também o número 11 de 2020. A gente tem trabalhado exaustivamente nessa perspectiva da autonomia, até porque o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele diz o seguinte, que as soluções possíveis devem ser normatizadas no âmbito de cada sistema de ensino. E aí é importante que a gente tenha clareza do que significa essa nossa autonomia. E ela precisa estar vinculada não apenas a todos os aspectos legais, aos quais eu me referi anteriormente, mas também a questão da realidade local. Porque é exatamente o sentido da autonomia municipal, para que a gente possa garantir o direito à educação, fazendo as normas complementares necessárias, mas em observância à legislação nacional. Por outro lado, a gente também queria chamar a atenção que o próprio guia, Beatriz, ele já traz diversos links e diversas citações do ponto de vista de determinada legislação, que nós consideramos fundamentais para serem estudadas, aprofundadas e observadas em cada sistema de ensino na sua tomada de decisões, não é? A gente sabe que tudo isso deve partir de um planejamento do município e isso deve ser discutido no âmbito do Conselho Municipal de Educação. De maneira que eu acho importante ainda reportar que a UNCM tem orientado muito o diálogo entre os órgãos normativos dos sistemas. Do mesmo jeito que a gente precisa dialogar com os órgãos executivos, é importante que a gente observe o parecer do Conselho Nacional de Educação, mas que a gente também faça normas complementares, pensando na realidade do município, e também dialogue com os conselhos estaduais de educação. Essa questão desse regime de colaboração, dessa ação articulada, ela é necessária sempre. Entretanto, neste momento de pandemia, essa é uma travessia que precisa ser feita de mãos dadas, né? Nós estamos em distanciamento, mas as decisões são muito complexas, os problemas são muito complexos. Vocês vejam que, por exemplo, para que a gente tome decisões no âmbito da autonomia, a educação vai precisar dialogar com a saúde, nós vamos precisar de protocolos de biossegurança para discutir, eu diria até na própria pandemia e também no retorno. Então, essa autonomia não pode ser confundida com soberania, mas essa autonomia precisa ser exercitada, porque é a única forma da gente conseguir fazer com que a legislação atenda às necessidades dessa pluralidade que temos nesse imenso país chamado Brasil, né? E quando eu falo pluralidade, não só do ponto de vista geográfico, socioeconômico, de questões educacionais e também das próprias expectativas da sociedade. Então, o Conselho deve ser um guardião dessas inspirações, né? E dessas referências que podem materializar o direito à educação.
Bacana. Giovânia, tem duas dúvidas aqui que eu vou pedir para, se você puder respondê-las. A gente está um pouquinho avançado aqui no horário, mas vamos tentar. Então, a primeira pessoa foi a Kátia Azeredo, do município de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. Ela diz que existe a dúvida quanto ao registro ou não de presença de todos os alunos, se existe uma orientação em relação a isso. E a outra questão, quem enviou foi a Rosângela Rodrigues, que pergunta se a volta dos alunos da educação infantil será decidida por quem? Pelos responsáveis legais dos municípios? Duas perguntas, eu vou ser breve, né, respeitando aí o nosso adiantado da hora, mas duas perguntas muito importantes. Com relação à questão de registros, e inclusive outras, eu diria que o parecer do Conselho Nacional de Educação, esse número 11, agora de 2020, que é da semana passada, ele já traz orientações, mas já vou dizendo que dentre as orientações que temos dado, já que nós não queremos contar com processo de exclusão, é preciso que se faça o registro, sim, mas para que nós possamos monitorar quais os alunos que estão fazendo, os que estão aprendendo, os que estão tendo devolutivas, muito mais no sentido de a gente garantir e monitorar aprendizagens do que necessariamente de computar esse registro como frequência para aprovação ou reprovação. Acho que isso pode ser discutido mais claramente com as UNCMs estaduais e também com o próprio Conselho Municipal de Educação. E com relação à educação infantil, e eu diria não apenas a educação infantil, mas o retorno, ele dependerá, sim, de decisão local, a partir de todas as condições apostas, né, com relação à pandemia, como disse no início, por conta do direito à vida, que tem que estar em primeiro lugar, e segundo, pelas condições efetivas de cada município com relação à organização de todo o sistema, para que seja feito um retorno gradativo e seguro. Então, é por aí. Perfeito. Esperamos que tenha aqui esclarecido as questões. Eu acredito que sim. E esse ano, Giovânia, temos eleições municipais. Qual é o papel dos conselhos na transição de gestão e na continuidade das políticas públicas de educação? Vejam que essa é uma pergunta fundamental, né? Inclusive, essa coisa das eleições, elas também impactam nessas decisões que estão sendo tomadas agora, né? Muita preocupação dos dirigentes com o encerramento dos seus mandatos, enfim. Então, eu diria que o Conselho é órgão de Estado. Então, o Conselho vai precisar, efetivamente, se organizar para ser o guardião desses processos que estão sendo desencadeados agora, dos que virão com o retorno gradativo, e o Conselho Municipal de Educação vai precisar assumir um pouco no âmbito de cada sistema municipal de educação, sendo órgão de Estado, essa responsabilidade de poder assegurar essa transição a partir de janeiro de 2021, quando efetivamente, né, nós poderemos ter aí troca de gestores, enfim, né, de dirigentes municipais de educação. Então, com certeza, a UNCM Nacional, Beatriz, vai emitir uma recomendação técnica aos Conselhos de Educação do Brasil, com uma orientação específica para esse momento de transição. Esse é um assunto muito sério, muito importante, e precisa ser tratado num documento específico. Nosso presidente já está tomando essas providências, inclusive no âmbito da diretoria jurídica que será produzido esse documento. Perfeito. Ele, inclusive, estava aqui conosco, participando da nossa transmissão. Que bom. Muito bem-vindo, Manuel. Então, agora vamos para a última questão. Você gostaria de dar uma palavrinha final para as secretarias de educação e para os demais profissionais que nos acompanham? Eu quero, sim. Primeiro é que a gente continue juntos pela defesa da vida, mas quero dizer também que esse é um momento muito desafiador e que a gente vai precisar aprender coisas novas, exercitar coisas novas, ousar coisas novas. Mas a gente não vai poder se desprender do nosso compromisso social com a educação, do nosso compromisso ético da educação como direito. É assim que a UNCM tem tratado todos os seus relacionamentos e encaminhamentos.
E essa é a nossa mensagem principal. Mas, ao mesmo tempo, dizer de que a gente precisa exercitar muita compreensão, muita empatia, muito diálogo e muita cooperação. Dizer a todos os dirigentes municipais de educação que a UNCM, ela orienta que os conselhos devem se articular com os dirigentes. A UNCM nacional está articulada e alinhada com o DIME nacional no enfrentamento desse grande desafio. E dizer principalmente, não é, de que nós temos em cada estado, Beatriz, do Brasil, um coordenador estadual da UNCM, com uma grande liderança, acompanhando os conselhos. Vamos nos fortalecer juntos e vamos contribuir para a garantia do direito à educação. A UNCM defende que um país justo, um país que seja para todos os cidadãos, precisa ter a educação como condição essencial de cidadania. A gente está trabalhando por isso. E quero agradecer ao Conviva, agradecer a você, agradecer ao Unicef, grande parceiro, e dizer que nós estamos juntos, que nós vamos fazer essa travessia segurando nas mãos uns dos outros, porque o Brasil precisa disso. Muito obrigada. Perfeito, muito bom. E fica aqui o nosso convite para que todos conheçam o guia que se chama Educação em Tempos de Pandemia, Direitos, Normatização e Controle Social, um guia para conselhos municipais de educação, que a gente apresentou aqui, né? Procurou mostrar um pouquinho sobre ele, né, Giovânia? Ele está disponível tanto na biblioteca da plataforma Conviva, e a gente deixa aqui o link para que vocês possam acessar, quanto no site da UNCM também. E antes da gente terminar, eu queria agradecer muito, além da Giovânia, óbvio, maravilhosa, adorei a conversa, aprendi um monte, e também a Júlia Ribeiro, que gravou um vídeo que a gente mostrou aqui durante nossa transmissão, que ela é oficial de educação do Unicef no Brasil, e assim como você citou, né, do Unicef, muito parceiro da UNCM, muito parceiro do Conviva, muito parceiro da Undime também, então é muito bom esse grupo junto todo e trabalhando pelo direito à educação e pelo apoio para os profissionais da educação, né? Então, muito obrigada, esse vídeo vai continuar disponível no Facebook do Conviva e também na galeria de vídeos da plataforma e no YouTube do Conviva também, logo, logo já vai estar lá disponível. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada novamente, Giovânia, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até.